Dias gloriosos. Capítulo 2. Forças mentais. A mente é dínamo gerador de energia de difícil catalogação, que se expressa automaticamente conforme o conteúdo emocional de que se reveste. Exteriorização do espírito é interpretada pelo cérebro, que a transforma em ideia, tornando-a veículo de comunicação e de expressão variada. Força irradiante, o seu teor vibratório resulta dos sentimentos daquele que a emite. Mesmo quando não conduzida conscientemente, essa energia mantém sintonia com outras equivalentes, gerando efeitos que correspondem à sua constituição. Conhecida de alguma forma em quase todas as épocas da humanidade, tem sido utilizada de maneiras diferentes, quase sempre alcançando os fins para os quais se aplica. Mesmer estudou-a cuidadosamente e elaborou a doutrina do magnetismo, descobrindo as suas possibilidades terapêuticas. O Marquês de Puysegur recorreu aos seus valiosos recursos, conseguindo transmiti-la e imantá-la em árvores que, momentaneamente, lhe guardavam e transferiam as vibrações. Allan Kardec utilizou-se da sua prática e conseguiu atingir estados de sonambulismo. O Dr. James Bright pôde alcançar os estados hipnológicos e, à medida que o conhecimento evoluiu, mais foi penetrada e conhecida, facultando identificar-se recursos que explicam um sem número de fenômenos que passavam por miraculosos e sobrenaturais. É o veículo de múltiplas manifestações anímicas, em razão de proceder do espírito que a emite, qual antena que não cessa de vibrar. Ao mesmo tempo, responde pelas diversas ocorrências da telepatia, da telecinesia ou movimentação espontânea de objetos, da combustão natural, sendo um agente poderoso e ignorado que se encontra à disposição da criatura humana, que não a tem sabido orientar corretamente. Em razão da sutileza das ondas que exterioriza a mente, intervém nas construções do mundo físico e age diretamente sobre os corpos, às vezes alterando-lhes a constituição. O mesmo ocorre no que diz respeito ao intercâmbio psíquico, atuando nas faixas semelhantes e operando efeitos que lhe correspondem ao teor vibratório. O universo é resultado da mente divina, que não cessa de agir positivamente. Tudo quanto cerca o ser humano, de certo modo, resulta da sua afinidade mental, sendo ele também o co-criador, graças às edificações que opera pela incessante emissão de força psíquica. Ao mesmo tempo, essa energia é responsável por inúmeros estados de bem-estar e mal-estar, de saúde e de doença, de alento e de desconforto. Penetrante em qualquer obstáculo, vence distâncias com a rapidez inconcebível, atingindo a meta com facilidade e quase sempre encontrando ressonância no fulcro ao qual se conecta. O intercâmbio mental é muito maior do que se pode imaginar. Inconsciente ou de forma lúcida entre os homens e mulheres, direcionando aos animais e plantas, entre os espíritos, alguns dos quais o manipulam com propriedade. Destes para com os outros demais seres humanos, assim também com a fonte da vida. Aspirações e desejos ignóbeis, mágoas e ódios, ciúmes e paixões são focos emissores de energia mental de baixos teores que cruzam os espaços na direção de pessoas e de tudo aquilo que se encontra sobre a sua alça de mira. Transtornos emocionais e de conduta, amolentamento e irascibilidade, tensão e angústia procedem
muitas vezes da irradiação negativa de mentes em desequilíbrio, vibrando intensamente contra aqueles que a sofrem. Pessimismo, autodepreciação, estimulações perniciosas também respondem por distonias nervosas, depressões e flagelos íntimos que decorrem da absorção das ondas mentais enfermiças. Alegria, idealismo, realização dignificante são gerados e mantidos pela mente em sintonia com a ordem universal, vitalizando quem a emite. A mente exerce incomparável poder na existência humana, através de cuja manipulação o progresso se desenvolve ou degenera a civilização. O cultivo de pensamentos anestesiantes ou tóxicos produz insuspeitados danos ao próprio indivíduo, ao meio em que se movimenta, à sociedade de que faz parte. O mesmo fato ocorre quando a sua qualidade é elevada e saturada de esperanças, de ideias produtivas, gerando contínuas transformações para melhor no ser que o sustenta. Assim, como em torno de si, irradiando-se e alcançando o grupo social que o cerca. Quanto mais é vitalizada a mente pela fixação de qualquer ideia, mais predominante se lhe torna, passando a comandar todas as aspirações que envolvem o ser humano e a sua vida. Assim ocorre com os construtores do mundo nos diferentes campos do processo evolutivo. Vincularam-se aos postulados de engrandecimento e vivem-nos a saciedade, crescendo sempre e produzindo cada vez mais. O inverso também se dá, e de forma volumosa, mais acentuadamente. Os vícios e comportamentos mórbidos que dominam as paisagens mentais e se exteriorizam em crescente volume, consomem as suas vítimas sempre sedentas e insatisfeitas, desnutridas e doentias. Conforme o pensamento mantido no mesmo padrão, a existência se apresentará. Isso porque, além dos efeitos propiciados pelas ondas emitidas no próprio agente, suas irradiações produzem sintonia com outras equivalentes, que lhe aumentam o concurso e o conteúdo, produzindo os mais pesados ônus de sofrimento e desgaste. Intercâmbios mentais infelizes predominam nos espaços terrestres entre as criaturas, mas também influências psíquicas estimulantes, afetuosas, enriquecedoras atravessam as distâncias e são captadas pelos que se encontram nas faixas das ondas em que se espraiam, alcançando aqueles a quem são dirigidas. Todo movimento e realização no mundo são produto das forças mentais que se transferem de uma para outra antena psíquica, de um para outro lugar, construindo e demolindo, ativando ou desarticulando obras. Envolve-te no pensamento do bem e ora sempre, a fim de que as tuas sejam forças mentais enobrecidas. A oração proporciona sintonia com as irradiações superiores da mente divina, na qual mergulharás, beneficiando-te com elas. Se te mantens inadvertido a respeito do intercâmbio psíquico e não vigias, sofrerá o efeito daninho de muitas mentes que te buscam, roubando-te vitalidade ou impondo-te suas cargas, nem sempre saudáveis, que te submeterão. Estás sempre em sintonia, queiras ou não, com as forças mentais que se movimentam no mundo. Conforme a tua identificação emocional, externarás vibrações que se vincularão a outras de igual teor vibratório. Não te descuides do que pensas, do que aspiras, do que falas e de como ages. Da mente procedem todos esses passos, e se não as tens disciplinada,
habituada aos bons direcionamentos, sofrerá as consequências da reciprocidade. Respiras a atmosfera saturada pelo teu psiquismo, vivendo de acordo com as suas irradiações. Ascendendo a planos elevados, te nutrirás de energia pura, saudável. Descendo aos fossos dos desejos brutais, voluptuosos, te intoxicarás com as emanações morbíficas ali emanadas. És tu quem eleges a região psíquica para viver e pela qual te conduzirás na busca da realização interior. Muitas vezes enfrentarás campos psíquicos minados por cargas viciadas e perigosas, imantadas por seres espirituais perversos e doentios, que se utilizam de outras pessoas para te alcançar e prejudicar. Somente poderás conduzir-te nestas batalhas com os recursos morais que provêm das tuas energias psíquicas. Como não temem outros recursos, será através das tuas vigorosas emissões vibratórias que a eles escaparás. Assim, robustece-te no autoconhecimento, aprofundando a tua capacidade de bem pensar para melhor agir, adquirindo controle e direção segura para a tua existência terrena. Teu pensamento é fonte de vida que não podes descurar. As tuas forças mentais devem ser cuidadas, ampliadas, aplicadas na elaboração de novas condutas para ti e para o mundo sob a inspiração de Jesus Cristo, cuja existência na Terra foi sempre vivida em perfeita sintonia com Deus, de quem auria forças para o desempenho do ministério a que se entregou e para manter o poder sobre as entidades do mal carregadas de energia destrutiva que ele muitas vezes enfrentou.